Ó, não querendo ser chato aqui, mas eu acho que tá vindo um problema aí pra Star Wars. Um problema que aqui no canal Norte Domingos a gente já preveu, a gente já viu essa chegando. E não só isso, nós já falamos sobre isso, mas aparentemente agora na segunda temporada de Ahsoka vai ser mais latente. E eu acho que tem um cisma rolando entre criadores de Star Wars, criadores assim, quem realmente escreve e publica Star Wars, e o próprio Dave Filoni com relação ao Tron. Se você acompanha aqui o canal Norte Domingos, você sabe que a gente já falou sobre isso várias vezes, que no universo expandido, nos livros e nos quadrinhos canônicos, o Tron, ele é um pouco diferente do Tron que tá aparecendo lá em Ahsoka, que vai ser esse novo herdeiro do Império. Mas agora o Timothy Zahn, criador do personagem, meio que confirmou isso pra gente, que esse cisma tá rolando e que isso de fato é um problema, tá? Vamos lá, vou dar toda uma volta, vou dar um contexto aqui pra gente entender melhor essa situação, mas fica até o final que tem uma reflexão sobre isso também, tá bom? Precisamos falar sobre Timothy Zahn. Timothy Zahn é o cara que criou, escreveu os livros da trilogia Herdeiro do Império, que saiu nos anos 90 e para muitos, inclusive para o próprio George Lucas durante um tempo, era a sequência oficial, no caso em livros, do Retorno de Jedi, mostrando esse vilão, que é o Grão-Almirante Thrawn, como o herdeiro do Império, o cara que vai tentar manter o Império funcionando para lidar com a Nova República, também lidar com os Jedi, a grande mente por trás dos remanescentes do Império, que realmente rola uma grande guerra, é realmente uma coisa muito gigantesca, é uma trilogia ótima. E era legal que a premissa era que o Thrawn estava nas regiões conhecidas numa missão pro Império, e aí ele volta e tudo desmoronou, entendeu? Esse seria o encaixe pra ele não estar na trilogia original. Inclusive, ele tava lá investigando os Anvongs, tal, que vão ser esse povo que vão tentar dominar a galáxia depois que o Império cai, que eles adaptam um pouco também no novo cânone, bem pouquinho, mas eles não mudam tanto essa questão de que o Thrawn tava afastado quando o Império caiu e depois ele volta. E isso estava nos anos 90, fechou? Tem clonagem, tem bicho que anula a força, tem Luke quase morrendo, tem um monte de coisa, é uma trilogia bem interessante e isso nos anos 90, fechou? Quando a Disney compra a Lucasfilm em 2012, eles pegam esses materiais, então eu tenho aqui o primeiro, o Herdeiro do Império, cadê? Peraí, aqui, o Herdeiro do Império. Eu tenho só o primeiro em físico, depois o resto eu tenho digital, porque, pô, tem muita coisa aqui já, tô evitando comprar muita coisa física pra mim, mas enfim, aqui ó, Timothy Zahn, Herdeiro do Império. Depois, quando a Disney compra a Lucasfilm, eles colocam esse selinho aqui, ó, que é o selinho de Legends, que são os materiais que vieram antes da compra, então livros e quadrinhos, foram tirados da linha do tempo, e eles colocam esse Legends como tipo assim, pode ter acontecido ou não, a gente sabe que não conta pra linha do tempo, de fato saiu da frente. Em 2015, o Filoni lança então a série animada Star Wars Rebels, que é a primeira série Disney Star Wars, e traz o Thrawn de volta como o vilão do grupo ali. Então ele pega e fala, ó, gosto muito desse boneco, gosto muito desse vilão, vou trazer ele pro meu núcleo. E com a volta do Thrawn para o canon, eles também trazem o Timothy Zahn de volta. Eles dão uma trilogia nova pro Timothy Zahn. Começa com esse livro aqui, que chama só Thrawn. Lá nos Estados Unidos saiu os outros dois, aqui no Brasil não saiu, que é o Thrawn, então, o primeiro, Thrawn Alliance, o segundo, e Thrawn Treason, o terceiro. Aqui no Brasil, quem começou a lançar foi a Aleph, que não publica mais Star Wars. Mas eu vi que também que a Panini tá trazendo adaptação em quadrinhos. Se quiser ler... Ah, inclusive, isso é interessante. Tudo que eu estiver falando aqui, ó, tem esse livro aqui, tem um quadrinho tal, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu vou deixar link aqui embaixo na Amazon, se você for comprar, compra pelo meu link, que me ajuda muito. Vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal quando você compra pelo meu link, tá? Beleza, Timothy Zahn vai lá e escreve essa nova trilogia que se encaixa junto com Rebels. É canônica, tudo, tá? Uma aventura do Thrawn sozinho, depois Thrawn com o Palpatine, na verdade Thrawn com Vader, depois Thrawn interagindo com o Palpatine, casando com o final do personagem que nós vimos lá em Rebels, inclusive spoilers de Rebels e de Ahsoka aqui, né? Onde o Thrawn salta pro hiperespaço junto com o Ezra captura ele, eles saltam pro hiperespaço e eles ficam desaparecidos ali por aproximadamente 10 anos. Só que o Timothy Zahn vai lá e faz outra trilogia. Essa aqui é a trilogia Thrawn Ascendance, que é canônica também. Essa daqui são as edições do Universo Geek, aqui pro Brasil, bonitinho, tudo traduzidinho, tá? Eles mandaram aqui pra minha casa. Thrawn Ascendance, Ascensão do Caos, Thrawn Ascendance, bem maior, e o terceiro é o Thrawn Ascendance, mal menor. Essa trilogia aqui, ela é bem legal, o Timothy Zahn também tá escrevendo, e ela é meio que o Thrawn Origins, porque se passa lá na ascendência Tis, que é o povo dele. Ele é um Tis, né? Então temos o povo dele lutando contra um outro povo que tá tentando dominar os Tis e tal, nas regiões conhecidas. Então essa trilogia é o Thrawn ascendendo dentro do próprio povo. E o que essas duas trilogias canônicas fazem, os livros fazem, é mostrar que o Thrawn, ele não é leal
ao Império só porque sim. Na verdade, ele é leal ao povo dele, só que ele precisa do Império porque o Império era um grande governo para ajudar o povo dele a lidar com invasores. Então, a ascendência Tis, o povo do Thrawn, estava apanhando de uma galera, e ele chega aí no Império e fala assim: Palpatine, me ajuda, que eu te ajudo a mapear as regiões conhecidas, eu trago a minha inteligência, a minha experiência para vocês, e você me ajuda a fortificar meu povo em algum momento. Basicamente é isso. Então ele não é só leal ao Império, ele é mais leal ao povo dele. Isso tá nos livros. Só que daí chega o Filoni lá em Ahsoka, traz o Thrawn de volta, leal ao Império, como herdeiro do Império, assim como era nos anos 90. Então passando por cima daquilo que o Timothy Zahn já tinha escrito sobre o personagem, agora canônico. Tanto que quando saiu Ahsoka, eu lembro que era uma discussão bem forte aqui no canal, tipo, cara, por que o Thrawn é leal ao Império? Por que ele é o herdeiro do Império, sendo que ele é leal aos Tis? Tava uma discrepância, certo? Claramente o Filoni passou por cima daquilo que a gente viu nos livros e falou, não, o que vale mesmo é o que eu tô falando, que é o Thrawn de Ahsoka. E por que eu tô trazendo isso agora? Porque rolou nos Estados Unidos, no último final de semana, a Rogue Comic Con. Eu vi essa matéria lá no Screen Rant, assim, vamos ser bem honestos, os Screen Rant às vezes eles são bem questionáveis, mas eles pegaram isso de um menino que foi lá na Rogue Comic Con e falou o que o Timothy Zahn falou, pelo menos ele tweetou sobre isso. Segundo o que o Timothy Zahn falou no painel dele na Rogue Comic Con, ele não tem influência nenhuma com o Thrawn das animações do live action, ele não pita nada ali, e aparentemente o Timothy Zahn tentou entrar em contato, mas não obteve respostas. Ele não deixa claro se ele tá falando do Dave Filoni, que provavelmente é, da Lucasfilm ou da Disney, provavelmente é o Filoni, vamos ser bem honestos aqui. Tem alguma coisa rolando, porque o Timothy Zahn já tinha falado na época de Ahsoka, da estreia da primeira temporada, que ele estava sendo consultado pelo Filoni. Então, algo aconteceu no meio do caminho, né? Ou seja, trazem o cara de volta, o cara escreve toda uma roupagem nova pro personagem do jeito que ele quer, e o Filoni chega e passa por cima e não ouve o criador do personagem, que ele tá trazendo de volta. E é interessante, o cara fala que ele tentou, que o Timothy Zahn fala, né, que ele tentou falar, ele tenta falar com a galera da Lucasfilm, só que sem resposta. No caso, ele tá falando claramente do Filoni. Na Celebration desse ano, 2025, o Filoni falou um negócio que me marcou, que eu até postei no meu Twitter. Ele fala que ele trata os personagens dele como se eles fossem brinquedos, os meus brinquedos. Entende? E ele não empresta, não gosta muito de emprestar, mas eu acho que agora ele pegou o brinquedo de outro cara, sabe? Ele pegou o Thrawn pra ele e ele tá fazendo o Thrawn do jeito que ele quer, daquilo do jeito que ele gosta, lá dos anos 90. Só que esse é o ponto. O Filoni, ele agora como chefe de criação, a gente já sabia disso, mas eu acho que isso tá ficando claro. Ele tá passando por cima do universo expandido, pronto, e acabou. Ah, mas George Lucas também fazia isso. Tá, mas era o George Lucas, entendeu? Ele mandava na parada, era o presidente da parada, o criador da parada. Agora não, agora pertence à Disney, que já unificou tudo. Falou, não, os quadrinhos, os jogos, os livros contam. Contam, de fato contam. Até o Filoni falar que não conta mais. Até o Timothy Zahn falar que, cara, eu não tenho influência nenhuma sobre o que o Thrawn faz. E pra mim isso só evidencia aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. O Thrawn da série da Ahsoka não é o mesmo Thrawn dos livros, quer dizer, é o mesmo, mas tem essa diferença de personalidade, que também é um pouco diferente do Thrawn de Rebels. Eles mudaram o personagem, o Filoni mudou o personagem pra encaixar no que ele queria fazer nessa volta de ser o herdeiro do Império, o que pra mim, eu tô fazendo mais esse vídeo pra conversar sobre isso, porque eu acho que assim, gente, desencana, sabe? Essa trilogia é bem legal, leiam os livros, eles são muito bons, mas assim, o Thrawn tá meio diferente na série. Tá. E é o Filoni. Pro bem ou pro mal, é o Filoni. Então toda essa parada do Thrawn como herdeiro do Império, do Thrawn tentando trazer o Império de volta, que parecia esquisito pra quem acompanha o universo expandido, de fato é esquisito mesmo. Eles estão mudando a história. Star Wars é uma franquia viva, assim, que ela vai sendo modificada, mas aparentemente nem o próprio Timothy Zahn tá sendo ouvido. Ele não tem influência nenhuma. O fato dele falar que ele não tem influência nenhuma me pegou um pouco. Porque se o Filoni gosta tanto do trabalho do cara assim e não ouviu o cara, mesmo que ele mude o caminho, tipo, não, o Timothy Zahn, eu vou usar o personagem mais parecido com os anos 90, tá? Tudo bem, mas faz isso, não. O cara falou que não consegue nem contato, e pra ele falar isso publicamente, numa Comic Con que ele sabia que ia reverberar, ele sabia que a gente ia fazer esse tipo de vídeo, é porque tem alguma coisa acontecendo. E claro que tudo que nós estamos conversando aqui, eu estou over-analyzing, assim. Estou olhando de uma maneira muito específica, com um olhar muito específico para essa situação. Porque se você pegar entrevistas de quando o Thrawn voltou para Rebels,
O Timothy Zahn falou um monte, não, que eu confio no que o Filoni tá fazendo, o Filoni reconhece e conhece o personagem, então ele tá super seguro nas mãos dele, é como ver um filho voltando, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, toda essa indignação que a gente tá tendo de, meu Deus, o Filoni está mudando o Tron, não sei até que ponto ele tava ciente, se ele não tá mais ciente agora, se ele se arrependeu, mas ele sabia e ele deu várias entrevistas falando que pra ele tava tudo ok, tava tudo ótimo, que realmente o cara só quer trampar também, tá certo ele. Eu já falei algumas vezes, eu tô preocupado com a segunda temporada de Ahsoka, porque a Ahsoka agora subiu o nível, ela é a série principal de Star Wars, porque The Mandalorian virou filme, e as coisas estão meio assim, o Filoni tá passando por cima de tudo, tá usando do jeito que ele quer, essa historinha que ele falou na Celebration de, os meus brinquedos, pra mim pegou muito mal. Pessoalmente mesmo assim, porque Star Wars não é isso. Nem o próprio George Lucas fazia isso. Ele, claro, não considerava o universo expandido, mas ele deixava, ele só falava assim, inclusive tem entrevistas. Se eu precisar passar por cima, eu vou, os filmes são os meus filmes e a galera dos quadrinhos faz outra coisa. Até ele era mais honesto, mas o Filoni tava tipo, tudo conta. Não, mas tudo conta só se eu fizer. E eu acho que isso tira um pouco da graça pra quem acompanha o universo expandido, porque tem muita coisa legal, mas aí chega essa parada do Filoni, são os meus brinquedos. Então dane-se andar com o personagem, dane-se mudar o personagem, porque o Filoni só fica se auto-referenciando, então todos os personagens que ele criou lá em Clone Wars toda hora volta, os personagens são meio parecidos, todo mundo tem um arco de redenção ali, é um cara que ele vai se repetindo muito no que ele tá fazendo e aparentemente vai continuar assim, cara. E o Timothy Zahn tá reclamando e assim... Vou falar, pra quem acompanha, pra quem leu toda essa parada aqui que eu tô mostrando pra vocês, o Tron do Timothy Zahn do Cânone, que era um Tron mais leal aos Chiss do que ao Império, era um Tron com muito mais camadas. É um cara que aceitou ser do mal, que aceitou ser estrategista do Império para fortificar o seu povo, que pra mim é uma história muito mais legal, tipo, até que ponto vai essa sua lealdade, sabe? Você quer salvar seu povo? Tá, mas ao ponto de ser um monstraço do mal, estrategista do Império, do grande governo ditatorial da galáxia? Mas aí agora reduziram, é tipo o herdeiro do Império mesmo de novo, o que tem o seu valor, mas o personagem já tinha ido para outro lugar. Entende o que eu tô querendo dizer? Bom, agora é a sua vez, comenta aí embaixo, o que você acha dessa confusão? Pro Timothy Zahn falar isso publicamente, você acha que tá rolando algum embrolho, tá rolando algum problema? O Filoni tá passando por cima, pegando o personagem dos outros e trabalhando e já era, porque agora ele é chefe de criação, então ele cria tudo e passa tudo por ele? O que você acha? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, não esquece que eu vou deixar aqui na descrição o meu link para a Amazon, tudo que você for comprar na Amazon, entra pelo meu link e digita lá, PlayStation, celular, ou até os livros que eu vou deixar aqui embaixo. Me ajuda muito mesmo, tá bom? Me ajuda a manter o canal de verdade. Quem compra pelo meu link, quem vira membro, quem manda Pix pra esse QR Code aqui, é quem ajuda a manter o canal financeiramente falando. Você já sabe o que tem que fazer, cara. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral. Compartilha, estamos tentando chegar nos 200 mil inscritos, tá? Ajuda o Nortinho aí. É nóis. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau.